Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. É bom estar com os irmãos e eu queria compartilhar a palavra de Deus hoje nesse tempo de meditação na Bíblia, de tempo de estudo bíblico. A palavra de Deus que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo de 1 até o 13. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não ponhamos o Senhor à prova com alguns deles, já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação na tua palavra. Nos ajude, nos abençoe nessa oportunidade. Fala ao nosso coração. Ó Deus, é a minha oração, é a nossa oração agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Deus, na sua misericórdia, sempre nos adverte e nos disciplina, né? A igreja de Corinto foi uma das igrejas mais advertidas por Paulo, né? Principalmente pela sua vaidade, né? Pela sua vaidade. Paulo toma como referência os exemplos da história de Israel. E por três vezes ele inclui aí o título, a palavra exemplo, né? Incluindo o título, né? A palavra exemplo aparece 3 vezes, aparece no versículo 5, né? Vai aparecer também, aliás, no versículo 6, vai aparecer no versículo 11 e aparece no título, né? E Paulo, ele nos ensina, pelo exemplo do povo de Israel, que o privilégio não é garantia de sucesso, né? Não é garantia de sucesso. Nos versos 1 a 4, Paulo nos fala dos privilégios que o povo de Israel teve e mesmo assim eles fracassaram, né? Fracassaram. Deus ali abençoou aquele povo com direção, abençoou com provisão, abençoou com perdão, né? E mesmo assim eles se desviaram, eles entristeceram a Deus, né? Como nós vemos ali no versículo 5, né? Que diz assim que eles ficaram prostrados no deserto. Deus deu direção para aquele povo. Quem não se lembra do maná, quem não se lembra da nuvem protegendo eles, quem não se lembra de todas essas providências de Deus, né? E no entanto, eles fracassaram. Paulo menciona 5 pecados que a geração de Moisés cometeu e que servem de exemplo para nós. E eu queria compartilhar com você aqui agora. Que pecados são esses? Primeiro, no versículo 6, ele fala da cobiça, né? E diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplo a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, né? Como eles cobiçaram. E
Deus, Deus cuidou daquele povo. Deus tinha promessas preciosas para aquele povo. E, no entanto, eles cobiçaram as coisas ali dos outros povos, as coisas más, as coisas que não agradavam a Deus. Hoje, para a nossa geração, para o nosso tempo, Deus, quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vê tantas promessas também da parte de Deus, né? As bênçãos que Deus promete em Cristo Jesus. E, no entanto, muitas vezes nós, mesmo conhecendo essas promessas, mesmo sabendo dessas bênçãos prometidas pelo Senhor, nós muitas vezes também caímos no mesmo pecado. Esse pecado da cobiça, ele está mencionado lá no capítulo 11 de Números, versículo 4. Né? Ali, se nós olharmos naquele texto, nós vamos ver a atitude daquele povo ali que desagradou o Senhor. A palavra de Deus também mostra no versículo 7, diz assim: e não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para te divertir. Né? A idolatria, é interessante, irmãos, é uma coisa terrível, né? Porque enquanto Moisés estava lá no monte, pegando lá as placas que Deus havia escrito com as leis, o povo estava cometendo a idolatria, né, lá num acampamento. Impressionante, né? Deus tinha libertado aquele povo, Deus cuidara daquele povo no deserto, e uma das providências de Deus foi trazer a lei, trazer a palavra de Deus para que aquele povo não fosse um povo idólatra, não fosse um povo sem referência, né? E, no entanto, eles buscam como referência aqui nesse texto, se você for lá em Êxodo capítulo 32, versículo 6, você vai ver que a referência que eles buscam ali era um bezerro de ouro que eles fizeram, né? Então, hoje, nós não temos ídolos como exemplo aqui de Israel, mas tudo que ocupa o nosso coração adiante de Deus, na frente de Deus, tomando o lugar de Deus no nosso coração, se torna também um ídolo, né? Então, é uma advertência para os coríntios lá, e é uma advertência para nós também. Um outro exemplo aqui, um outro pecado daquele povo lá, foi o pecado da imoralidade. Versículo 8 diz assim: não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil, né? 23 mil. Essa referência está lá em Números 25, de 1 a 18. Houve um tempo em que o povo de Israel se misturou com outros povos, né? Para se prostituir e para adorar os deuses deles. Houve tanta advertência da parte de Deus, né, irmãos, que Deus queria ter uma identidade com aquele povo. Deus queria que aquele povo fosse um povo separado, assim como Deus quer hoje que o povo dele seja um povo separado, seja um povo privilegiado, né? Um povo que segue a Deus e um povo que não precisa de nada desses lixos que o mundo aí nos oferece, né? No entanto, o povo pratica a imoralidade, né? Nós precisamos estar na presença de Deus para não corrermos esse risco de também estarmos praticando a imoralidade. Um outro exemplo, um quarto exemplo aí que Paulo coloca ali está no versículo 9, quando ele diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Essa referência está lá em Números 21, de 5 a 6. Né? Paulo lembra aos coríntios de que eles colocaram, aquele povo, os israelitas colocaram Deus à prova e eles foram destruídos ali sofreram ali pelas mordeduras da serpente. Deus quer ser procurado, irmãos, e quer ser provado pela sua bondade, né? Isso está lá em Salmos, capítulo 34, versículo 8, quando lá o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus quer ser provado pela sua bondade, e não ser provado da maneira como foi provado aqui. Não coloquemos Deus à prova. E o último pecado daquela geração do tempo de Moisés é a murmuração. Versículo 10 diz assim: não murmureis, como alguns deles murmuraram,
e foram destruídos pelo exterminador. Está lá em Números capítulo 16, versículo 41 e 49. Geração de Moisés, né? Os murmuradores foram destruídos pelo exterminador. Murmuração, irmãos, é uma ferramenta do diabo. É um fermento ali dos fariseus, como nós vemos nos evangelhos. Paulo, em Filipenses capítulo 2, quando ele está falando ali sobre o desenvolvimento da salvação, ele fala que a salvação deve ser recebida, desenvolvida, né, e demonstrada. E quando ele está falando sobre essa parte de demonstrar a salvação, ele fala que nós devemos fazer tudo sem murmuração, né? Sem murmuração. Sabe, irmãos, eu quis compartilhar esse texto com vocês porque tudo isso aconteceu naquele cenário ali de deserto, né? Quando Deus estava dirigindo o povo ali, e o deserto não é um momento fácil, não é um ambiente bom, né? Mas havia uma promessa de Deus, que eles herdariam a terra prometida. Há uma promessa de Deus também quando Ele te chama, que é uma vida abençoada. Mas, muitas vezes, os desertos vêm sobre a nossa vida. E nessa hora, nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar vigiando contra esses perigos, né? Contra esses perigos que nós vemos aqui, né? Que é o perigo da cobiça, né? O perigo da idolatria, da imoralidade, de colocar Deus à prova, da murmuração. E Paulo, ele vai terminar esse texto aqui falando aos coríntios, ele vai falar dizendo assim, estas coisas, versículo 11, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E ele vai dizer lá, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É uma palavra assim, de muita advertência da parte do apóstolo Paulo, que foi deixada ali para aqueles coríntios e que serve também de uma maneira muito contextualizada, muito pertinente para nós hoje. Porque nós estamos passando, de uma certa maneira, por um deserto, por essa pandemia, por essas coisas todas que estão acontecendo, por essas dificuldades todas. E é nessa hora que muitas vezes nós corremos o perigo de cair nos mesmos erros. E olha como Deus é maravilhoso, irmãos, como Deus é misericordioso. Deus levanta o apóstolo Paulo para trazer esses exemplos para nós olharmos para a história e verificarmos todos esses perigos aí e não passar por eles, né? Não passar por eles, nós não precisamos passar por esse sufoco, não precisamos passar pelo juízo de Deus para aprendermos. Nós podemos aprender com a história, nós podemos aprender com os erros dos outros, né? E não errarmos. Então eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração e que você se lembrasse disso, né? Que você se lembrasse disso, que você vigiasse para que isso não sobreviesse sobre a sua vida. Amém? Vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos agora na Tua presença e nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor nos guarde, Deus, de todos esses perigos que a palavra do Senhor mostra para nós, ó Deus, e que aconteceu com gerações passadas e que não precisa acontecer conosco, ó Deus, porque nós estamos vendo, ó Deus, que são coisas que não agradam ao Senhor e são coisas, ó Deus, que por elas vem o juízo do Senhor, vem a ira do Senhor sobre aqueles que praticam essas coisas. Então guarda-nos disso, ó Deus, nos abençoe, continue falando ao teu povo, à tua igreja, ó Deus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de um certo deserto também sobre a nossa vida. Cuida de nós, ó Pai. É a nossa oração nessa noite, te agradecendo por tudo isso, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.